Muito bem, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, disse em entrevista ao programa Caminhos com Abílio Diniz que é a favor de uma reforma política para reduzir o número de partidos no Brasil. Vamos ver. O Brasil é o campeão dos partidos, né? Porque é um absurdo ter mais de 20 partidos políticos. Eu defendo reforma política, reduzir isso para, no máximo, 4 ou 5. Vai chegar lá. Vai levar um pouquinho mais de tempo, mas a cláusula de desempenho ou barreira, ela vai limitando, o que vai ser muito bom. Muito bem, a pergunta é bem simples. Vocês concordam com o vice-presidente Geraldo Alckmin? O Brasil deve ter menos partidos políticos, Samantha? Olha, eu concordo. A gente precisa de menos partidos. O Brasil é campeão no índice de fragmentação partidária. A gente chegou a ter uma época no nosso país 33 partidos. Imagina o presidente da República tendo que conversar e chegar a um acordo com 33 partidos. Isso é impensável, até porque a gente não tem 33 ideologias diferentes. Se a gente tem um número menor de partidos, a gente favorece a governabilidade. É claro que a gente tem que ter vários partidos, até porque a nossa Constituição, ela garante o pluripartidarismo, ou seja, a gente tem que ter mais de um partido. E eu só posso concorrer a uma eleição se eu estiver filiada a um partido político. Então, há uma necessidade da gente fortalecer os partidos políticos, porque, infelizmente, no nosso país, a gente vota nas pessoas e não no partido. Se eu tenho um partido mais forte, eu sei qual é a ideologia desse partido, quais são as ideias, o que ele defende, ele é favorável ao aborto, ele é contra, ele é a favor ao meio ambiente ou não. Então, isso ajuda na democracia. Essa cláusula de barreira a que o presidente faz referência é, na verdade, uma cláusula de desempenho para diminuir esse excessivo número de partidos. Isso foi uma tentativa lá atrás, que foi feita por meio de lei ordinária. O Supremo barrou, declarou que era inconstitucional, que tinha que ser por emenda à Constituição. Aí isso foi aprovado e agora é que a gente está tendo essa cláusula de desempenho. O que é essa cláusula de desempenho? Ela exige que os partidos elejam no mínimo 11 deputados federais em 9 estados, ou seja, a cada eleição ela vai fazendo ajustes para que esses partidos, não é que eles deixam de existir, mas eles só vão ter acesso ao fundo partidário, ao horário eleitoral, se atingirem essa cláusula de desempenho. Agora, achei muito interessante a fala do vice-presidente, no sentido de diminuir os partidos, isso é essencial para a nossa democracia, mas eu também gostaria de ver o posicionamento dele em relação ao partido, para que votasse contra a PEC da anistia, né? Porque a PEC da anistia acaba fortalecendo esse número excessivo de partidos que não cumprem a lei, que desrespeitam a lei, a cota para mulheres, cota para negros, a questão do financiamento de campanha. Então, é importante que ele cobre do seu partido que vote contra também a PEC de anistia, para que a gente efetivamente tenha um discurso coerente e de fortalecimento dos partidos. Para quem está acompanhando, a PEC da anistia, como ela explicou, é que vai anistiar tudo isso, todas essas violações. E todos os partidos, exceto, Poit, me ajuda, PSOL, talvez? Novo e PSOL, né? Exceto 2 partidos votaram isoladamente contra. Um ou outro deputado, mas esse é um dos únicos pontos que vocês vão ver, eu e a Isa aqui, os 2 partidos concordando, tá? Olha, ele já puxou. Vou jogar para você logo, Poit. Continua e depois Isa. Lu, acho que o comentário foi super pertinente da doutora Samantha. A gente é a favor de mais democracia, mais liberdade para todos participarem da política. Agora, esse número de partidos que tem acaba atrapalhando até o processo. Agora, as minhas dúvidas, além de pedir o posicionamento do vice-presidente da República contra essa PEC da anistia, só para retomar, quem não lembra o que é a PEC da anistia, partidos que não cumpriram cláusula, né? ou a cota de mulheres, a questão da participação de negros e prestação de contas, tiveram problemas em prestação de contas, gastaram mal o dinheiro público, não vão pagar por isso, vão ser anistiados. Isso é um absurdo. Ou seja, bota uma regra que eles mesmos vão votar para quebrar a regra, então o senhor vice-presidente tem que ser contra essa PEC. Agora, que tragam outros temas para a reforma política. Apesar de eu acreditar que a verdadeira reforma política é na urna, é a população que vai poder fazer, porque como é que eles vão votar a reforma que vai tirar privilégio dos próprios políticos? Acho difícil, mas vamos lá. Voto distrital, por exemplo. Vamos lá, vamos rediscutir o financiamento de campanha.
Tá? E não estou dizendo para ser totalmente contra, não. Sim. Mas ter esse fundão que é um absurdo, Lu, e que não favorece nem minorias e nem favorece a entrada de renovação, não funciona. Vamos rediscutir o recall político, por exemplo. Olha, votou, não cumpriu o que ia fazer, eu tenho direito de tirar. Isso já existe lá fora. Mas e sobre ter menos partidos, Poit? Não, sim, sou a favor. Eu comecei já dizendo que sou a favor, que isso atrapalha esse monte de partido. E para concluir, eu estou trazendo outros pontos que é importante discutir numa reforma política, Lu. Por exemplo, estava até preparado para falar isso outro dia aqui e ninguém disse. Deputados eleitos. Aí sabe o que o presidente que está lá, o Bolsonaro também fez, tá? Todos fazem. Puxa os deputados para ser ministros. Quando tem uma votação na Câmara, devolve para a Câmara para votar. Ô meu amigo, que história é essa? Tem lei, nos Estados Unidos funciona assim. Você foi eleito deputado, quer aceitar um cargo para ser ministro? Pode ir, mas não volta mais para a Câmara. A gente falou isso sobre os militares na época. Militar quer concorrer para a política? Pode ir, mas não volte mais para o Exército. Então, tem outros pontos importantes, Lu, além de cláusula de barreira para diminuir partidos, que eu sou a favor, que a gente precisa discutir numa reforma política. Muito bem, Isa. Bom, a reforma política, ela virou um coringa, né? Então, aparece um problema na política brasileira, não, precisa fazer a reforma política. A gente precisa começar a discutir e trazer para o concreto o que é essa reforma política. Porque uma reforma política, ela pode ter um sentido progressivo, ou seja, de ampliar o acesso, de ampliar a participação, ou ela pode ter um caráter regressivo também, né? Uma reforma política. Agora, eu quero chamar a atenção aqui para um tema que dificilmente a gente fala quando a gente vai falar de reforma política. Eu acredito que a gente precisa começar a discutir seriamente no Brasil a educação política. A educação das pessoas em direitos. A educação das pessoas para que a gente tire e, na verdade, para que a gente municie as pessoas de conhecimento. E elas saibam exatamente como é que funciona o sistema político e por que às vezes é tão frustrante. Né? Acho que esse é o sentimento principal. O que você chama, Isa, de educação política? É aquela matéria moral e cívica que a gente tinha lá na infância? Não, definitivamente não é isso, né? Essa, salvo engano, ela é herança ainda do regime militar. Sim. Não, definitivamente não. Agora, o que eu acho as pessoas precisam aprender a Constituição de 1988 na escola. Essa é uma coisa central. As pessoas precisam aprender o que é o direito de manifestação política. As pessoas precisam aprender que greve é um direito. As pessoas precisam aprender que toda propriedade privada tem que ter uma função social no Brasil. A gente precisa resgatar aquilo que deu origem a um regime que trouxe, sim, muitos avanços. E isso seria ensinado na escola? É isso, Isa, que você... Sem dúvida nenhuma. Eu tenho certeza que isso seria muito mais útil do que muitas coisas hoje que a gente aprende na escola. Mas você não acha que isso abriria um debate? Eu estou fazendo um debate com a Isa, tá, gente? Mas Poit, se quiser falar, Samanta também, para vozes diversas, você não acha que isso abriria aquele velho debate de que a esquerda está tomando conta da educação e ensinando pautas que só são de interesse da esquerda, quando a gente está falando de pautas que têm que ser de interesse geral do Brasil? Como é que dissocia essa educação política do que você acaba de dizer que para muitos vai ser interpretado, o Poit já fez assim, né? Como uma pauta que tem o viés mais progressista e não algo que seja de utilização importante para o Brasil. Eu estou tentando pegar aqui as palavras com cuidado para tentar te colocar aqui como o nosso público que discorda de você estaria vendo isso. Eu acho que, assim, para convidar, eu acho que isso não é contraditório. A gente tem que ver uma coisa, né? Eu não sou favorável a gente ter propaganda partidária dentro de sala de aula. Outra coisa cada partido político é obrigado a registrar perante a Justiça Eleitoral, por exemplo, o seu programa político, ou seja, quais são as medidas que cada partido político defende para o país. Vocês não acham que os nossos jovens têm o direito de saber realmente o que pensam, inclusive para cobrar? A gente sempre fala aqui, né? Tem que cobrar isso, tem que cobrar aquilo. Se a gente aprova, pega aquilo que é oficial, aquilo que é o programa oficial. Cada partido, de novo, é obrigado a registrar perante a Justiça Eleitoral um programa político que está ali, o que ele propõe para o país.
Então, por que não pegar esse programa, que já é o oficial, e traduzi-lo, né? Para que a gente consiga torná-lo acessível, né? Mais curto, encurtar, né? Porque programa político geralmente tem muita coisa. E levar ele para a sala de aula de todos os países. Porque eu acho que a diminuição da alienação política no nosso país só vai acontecer quando todas as pessoas tiverem direito ao acesso ao conhecimento, a saberem exatamente o que o Vinícius pensa, né, o que eu penso. E inclusive as pessoas vão descobrir que dentro de cada ideologia, né, ideologia mãe, por assim dizer, existem várias formas de pensar, né, não é uma coisa só. Mas como a gente começa a introduzir as pessoas, porque o que eu acho que não dá para acontecer é essa realidade em que as pessoas, elas na prática, elas têm que confiar na pessoa. Elas têm que confiar, essa pessoa parece que é verdadeira, não, aquela pessoa parece que não é. Não é, isso daí a gente acaba dando um cheque em branco para os políticos. Inclusive para a gente se sentir nesse estelionato eleitoral, como a Samantha falou aqui. Eu quero dizer que eu, quero manifestar aqui meu repúdio à aprovação, à discussão dessa PEC que anistia os partidos. Isso é uma vergonha. É uma vergonha para todos os partidos aí que se dizem aliados das mulheres, aliados da luta antirracista. É uma vergonha. Então, isso não me importa se é de esquerda ou de direita, é uma vergonha. Então, mas como que a gente combate isso? Como que a gente para de dar cheque em branco? Na minha opinião, é municiando as pessoas com conhecimento. Muito bem, a gente começou falando aqui, Tardelli, da redução de número de partidos, proposta aqui do vice-presidente Geraldo Alckmin, e a gente já começou a falar em educação sobre política nas escolas. Tem uma parte que eu gostei da Iso, Tardelli, que é a parte que ela fala de ensinar a Constituição. Eu me lembro de ter que ler a Constituição e ter uma Constituição na minha adolescência. Eu não sei se as crianças, os adolescentes hoje tem uma Constituição e leem a Constituição. A Samantha fez não. Acho que... Eu sou professora de Direito Constitucional e os alunos chegam na faculdade de Direito sem ter a mínima ideia do que é uma Constituição. Então, sem ter a mínima ideia do que é uma Constituição ou do que consta na Constituição. Então, se nós tivéssemos uma aula de Direito Constitucional no ensino médio, para ensinar quais são os seus direitos fundamentais, como é o sistema de eleição de deputado, de senador, o que faz o judiciário, executivo, legislativo, seria excelente, porque a gente conseguiria fazer com que estes jovens entendessem o sistema e aí fosse atrás cada um da ideologia que mais combinar com os seus pensamentos. Mas a gente não tem, na verdade, uma aula de cidadania para os nossos jovens, que já votam aos 16 anos sem saber a diferença entre o sistema majoritário, que é aquele que o candidato é eleito com a maioria de votos, do sistema proporcional, que é o sistema que elege deputados federais e estaduais. Mas eles já votam. Vai ver que é por isso que ninguém lembra nem qual foi o candidato que votou na eleição. 2 meses depois você pergunta qual foi a pessoa que você votou e a pessoa fica... eu não lembro. Ô Lu, só endossando o que a Isa falou, assim, eu acho que eu entendi o ponto da Isa também. Ideologia ou política nas escolas, né? Tomar muito cuidado, né? Escola não pode ter partido. Agora, mostrar como que se vota. O que é um deputado federal? O que é um deputado estadual? A Constituição. Eu fui fazer administração de empresas, professora Samantha. Tive direito constitucional, nunca tinha pegado na Constituição antes de chegar na faculdade. E na eleição, Lu, só mais um exemplo aqui, eu fui deputado federal. E quando eu fui para a UNA, amigos meus, sei lá, de Minas Gerais, da Bahia. Sim. Poit, qual que é o seu número que eu vou votar em você? Oi? Eu falo, não, rapaz. Mas você não é federal? Ué, mas federal, eu vou votar aqui. Aí eu falo, olha, tem o número do meu amigo aí, mas o meu não. Isso acontece. Você vai anular seu voto, meu querido, porque você não pode votar no deputado de São Paulo. Mas acontece, Malu, acontece. As pessoas, e aí não é por mal, é porque não foi dada essa educação. Então, nesse ponto, eu acho que talvez até o Tardelli vai concordar também, né, Tardelli? Talvez, né, Tardelli? Quem sabe o Tardelli concorda com o Poit? Quem sabe? Eu vou até dar uma esnobada em vocês, posso? Por favor. Eu estudei numa escola pública em Ribeirão Preto, Antônio Mota, que tem o centro cívico mais antigo do Brasil. O nosso glorioso Centro Cívico Olavo Bilac foi fundado em 1907. 1907. E foi onde eu vi pela primeira vez, eu tinha 14 anos, uma Constituição. Foi dentro desse centro cívico. Olha, exceção. Exceção absoluta. Total. De tudo, né?
A Constituição de A 89, né, provavelmente, não, 90. a emenda número 1 ainda. Era 1,69, a Constituição de 67. Ô, Tardelli, desculpa a pergunta, mas de que ano que você é? 1900? Eu vim um pouquinho depois do Colombo. Né? Ele parou, ele fez um pit stop aqui, eu fui ficando, sabe? Eu pensei que você tinha visto a primeira Constituição. Não, você viu primeira uma vez que eu vi Constituição, ok. Quando a gente vê esse debate, primeiro eu tenho que concordar com a Samantha numa coisa. Essa PEC da anistia só existe pela desorganização partidária que a gente tem. Fossem partidos estabelecidos, fossem partidos que tivessem efetivamente a quem prestar suas contas, isso sequer seria considerado como hipótese, porque essa emenda, essa PEC, ela é uma agressão a todos nós, ela é um assinte. Ela é um assinte. Eu estava fazendo uma breve pesquisa aqui, a pulverização partidária é um problema mundial. Né? A Espanha agora tem 16 partidos no seu parlamento, primeira vez que tem essa quantidade de partidos no parlamento. A Argentina, eu quase caí das pernas aqui quando eu vi que a Argentina tem, certo, nada mais, nada menos que 710 partidos registrados na Justiça Eleitoral de lá. Né? O que me parece que a gente está vivendo esse momento de caos no mundo. Certo? Nós estamos tão perdidos que não há nenhum sentido de liderança e orientação. Está vendo que entre os partidos brasileiros tem Partido da Mulher Brasileira, que é um partido que não tinha mulher. Defende exatamente. Não tinha homens. Com todo respeito aos filiados desse Partido da Mulher Brasileira. Né? Que acho que é o Partido da Mulher Brasileira que fica em casa. Acho que ele não escreveu o nome completo do partido. Né? O sonho do vice-presidente é o sonho de todos nós. Temos poucos partidos para que a gente possa ter de quem efetivamente cobrar. Nós temos, das linhagens ideológicas todas, uma verdadeira promiscuidade chamada Centrão. O Centrão se tornou um partido. Qual é o partido do Centrão? A soma de todos os partidos e mais algum que a gente eventualmente possa ter aí. Né? Então nós temos uma soma de partidos que é um partido que é o Centrão. Né? Nós temos o partido que está no poder, o partido que exerce a oposição, alguns outros que gravitam em torno disso, mais um partido gigante, que é o Centrão, que parece que quer dar as contas. Essa desorganização partidária, eu acho que só vai se resolver quando as coisas estiverem, e daqui a muito tempo, acho que nós vamos viver muita pulverização ainda. Né? Muita pulverização. Eu faço, previsões da minha bola de cristal aqui. Vamos ter o Partido Vegetariano Brasileiro, certo? Porque as coisas vão se tornar assim. Nós estamos vivendo uma sociedade segmentada, certo? As redes sociais nos segmentaram muito. Não, eu acho que o sonho dele, o sonho de todos nós, esse vai ficar para uma outra geração. Quem sabe os bisnetos dos nossos tataranetos possam ver alguma coisa nesse sentido.